Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte. E a nossa aula de arte se encontra no capítulo 2, página 22. Nós estamos falando sobre construindo formas e imagens com os movimentos das linhas. E na página 22 vai falando informações sobre o tema. Assim como as obras de arte dos mais renomados e estudiosos artistas do mundo inteiro, a linha como elemento fundamental das artes visuais se faz presente na criação do ser humano nas suas representações artísticas mais naturais ou primitivas. Estudando a arte rupestre, podemos perceber que seus desenhos e suas gravuras eram construídas a partir das linhas, em suas diferentes formas. Há bastante tempo, essas construções são consideradas como uma arte, mesmo que tenham sido criadas com base na intuição e no conhecimento nascido, desenvolvimento com o homem, mesmo ele sendo, em sua constituição histórica e social, considerado primitivo. Existem várias sociedades constituídas por indivíduos que têm a sua arte criada a partir da intuição e de seu conhecimento nato, independente de frequentar as escolas ou conhecer e aprender determinadas técnicas. Existem pessoas, desde criança, que já sabem desenhar, fazer formatos de linhas, fazer desenhos, e outros que não sabem fazer nada. Isso é dom. Algumas crianças, adolescentes gostam de desenhar, têm esse gosto para o desenho, Às vezes eu entro nas salas de aula e eu vejo que alguns sabem, outros não sabem, mas isso não é feio. Quando a gente vê o trabalho de vocês, a gente avalia um todo, não avalia aquele que desenha bem ou aquele que não sabe desenhar, mas a arte, ela traz pensamentos para vocês desenvolverem um trabalho e através desse desenvolvimento, tudo começa através de uma linha, através de um ponto que forma uma linha, e através dessa linha você vai começar a criar desenhos, imagens, céu, mar. E aqui fala o seguinte: podemos considerar que todo artista, estando ele entre os mais renomados e reconhecidos, tem uma habilidade inata, mesmo que tenha frequentado escolas de arte. Todavia, podemos considerar de grande valor o reconhecimento, os trabalhos e as criações de indivíduos que fazem arte com o seu saber, mesmo que desprovidos de formação acadêmica. Entre esses indivíduos estão os chamados artesãos, pessoas que produzem objetos a partir de suas habilidades manuais. E nós podemos ver aqui que os artesãos têm uma imagem, bonecas carajá, que foram feitas através de quem fez, foram artesãos que fazem essas obras de arte. Geralmente a criação do artesanato reflete a cultura na qual o indivíduo que o produz está inserido. Como exemplo disso, podemos citar o trabalho do povo indígena Carajá, que habita tradicionalmente a região do Rio Araguaia, localizada entre os estados de Goiás, Tocantins e de Mato Grosso. Os Carajás tiveram muito contato com o povo não indígena, o que os levaram a incorporar a língua portuguesa. No entanto, preservam seus aspectos culturais e reivindicam seus direitos territoriais. No grafismo, conjunto criado pela construção ordenada de formas e cores do povo Carajá, é possível perceber as linhas em suas mais variadas formas. As bonecas carajás, reconhecida desde 2012 como Patrimônio Cultural do Brasil, apresentam o grafismo comum na sua expressão. E nos rituais indígenas, as mulheres são responsáveis, pelas pinturas corporais que se diferenciam de acordo com a idade e o sexo. Feitas de genipapo, fuligem de garvão de urucum e o padrão das pinturas geralmente são listas e faixas pretas nas pernas, costas e nos braços.
O grafismo indígena retrata alguns elementos da natureza na construção dos desenhos, nas pinturas corporais. Tá? As técnicas decorativas indígenas são utilizadas tanto na pintura corporal quanto na confecção de utensílios e nos adornos. Vocês podem ver aqui, fala sobre o grafismo e fala sobre linhas e curvas. E aqui fala sobre essa pintura que os indígenas são rituais indígenas para festas, momentos religiosos, casamentos, momentos fúnebres, eles se pintam e fazem essa pintura que é chamada grafismo. E embaixo vem falando, o artista Frederico Uribe nasceu em Bogotá, na Colômbia, no ano de 1962, conhecido por usar matérias-primas incomuns às suas obras. Nelas, as linhas e formas são construídas com cabos elétricos, lápis e teclas de piano, ao invés do risco de lápis ou da tinta. No trabalho abaixo, ele usou cabos elétricos que conectam, sugerindo ao observar, definir onde começa e onde termina as linhas, gerando diferentes interpretações. E aqui na página 24 vem falando sobre ampliando o conhecimento, tá? Vem uma questão, observe as formas geométricas dos objetos da sala, da sua casa e quais são as que mais se repetem, né? Quais os movimentos, os objetos, as formas geométricas que tem na sua sala que mais se repetem? Você vai anotar aqui. A partir do que estudamos até agora, escolha objeto na sua casa para compor um desenho assim como Frederico, tá? Você pode usar grão, areia, bolinhas, etc. No lugar dos pontos de macarrão, fios, fitas, no lugar das linhas, você vai usar esses tipos. No lugar onde tiver linha, formatos, formas e formatos, você vai usar macarrão para usar como feijão, como ponto, o macarrão como linhas. É uma atividade. E ampliando o conhecimento, vem falando, pesquise no dicionário, ou você vai fazer a pesquisa na internet e vai falar qual o significado de imaginação. Pensar, criar. Suavidade, doçura, brandura, textura, estado do que está tecido. E figura, linha ou conjunto de linhas que determinam uma direção ou limitam um espaço. E espaço, intervalo entre limites. E aqui vem um texto, né? Vivendo o tema. Uma casa indecisa. Era uma vez, esse é um pequeno texto, eu vou estar lendo e vamos estar encerrando esse momento. Era uma vez uma casa muito bonita, localizada em um terreno bastante isolado. Um dia, cansada da solidão, resolveu virar uma ponte. Queria acabar com o isolamento das pessoas que viviam distante uma das outras. Passando certo tempo, percebeu que ninguém atravessava a ponte. E para descobrir onde estavam as pessoas, resolveu virar um pássaro. Que maravilhosa visão do alto! Estava encantada. Até que enxergou lá de cima, um grupo de pessoas esperando transporte para atravessar um rio. Foi aí que resolveu virar um barco. Que criatividade! Ficou um lindo e confortável barco. Depois que transportou toda aquela gente, ficou tão cansada e lembrou-se de algo que fazia muito bem aos trabalhadores depois de muito trabalhar. Um banco de praça, embaixo de uma bonita árvore. Mas alguém sentou naquele banco e disse em voz alta: Meu Deus, que bom seria se eu tivesse uma pequena e confortável casinha para me abrigar do sereno. Sem demora, adivinha o que aconteceu? A árvore virou casa. E aqui vem falando que é para fazer uma atividade em grupo. Em grupo, faça um desenho coletivo a partir da história, seguindo as instruções. E aqui vem falando essa atividade, se nós tivéssemos presenciais, iríamos fazer essa atividade. E ela era uma casa indecisa, mas ela queria, na realidade, era agradar as pessoas. E a arte, ela traz ideias, pensamentos e criatividade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até semana que vem.